tenho uma palavra para compartilhar com vocês. É uma pena que eu vi, enquanto o talk estava acontecendo, muita gente indo embora. Uma pena, porque se entenderam que aquele momento era o momento da palavra, perderam, porque agora tem algo, de fato, especial para ser compartilhado com os irmãos. Eu havia preparado uma série de ministrações sobre alguns temas que são abordados no livro de Romanos. Já estava no meu coração, já estava preparando isso, mas em virtude dos últimos acontecimentos, eu estava viajando quando tudo começou a acontecer na sexta-feira da semana passada. Eu cheguei direto para o Legacy Camp. Quem estava no Legacy Camp aqui? Foi maravilhoso. Cheguei aqui sem voz, né? Tanto que nem fiquei para o culto da noite, porque não tinha voz nenhuma. Fui para casa e aí fui começar a digerir e entender o que estava acontecendo. Na segunda pela manhã, eu peguei a minha Bíblia. Todas as vezes, meus irmãos, que acontece alguma coisa em Israel, eu faço uma leitura mais profunda de alguns textos. Eu fico algumas horas debruçado nas Escrituras, lendo Ezequiel, lendo Daniel, lendo Mateus, lendo 1 Tessalonicenses e lendo Apocalipse. E entendido, né, de tudo que estava acontecendo na segunda-feira, o Senhor trouxe alguns insights ao meu coração, e eu entendi que nós precisávamos, de fato, falar sobre esse assunto. E por essa razão, eu inicio hoje uma série de ministrações onde nós vamos falar sobre esse cenário no qual nós estamos, para entendermos, né, de fato, esse tempo que é conhecido como o tempo do fim. Nós não vamos fazer um estudo de escatologia, tá, meus irmãos? Não é o propósito. O propósito dessa série de mensagens é nós entendermos exatamente esse tempo, essa estação no qual nós estamos entrando. E dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser, como que nós devemos nos portar para que não sejamos pegos de surpresa e nem enganados. Para isso, eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, o texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Somente até aqui. Vamos orar por mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, tão especial. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Senhor, nesse dia, de podermos receber mais do seu conhecimento. E diante dos últimos acontecimentos, Pai, nós, mais do que nunca, Senhor, precisamos das suas orientações. Nós sabemos, Deus, que somente Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Nós sabemos que somente o Senhor pode nos conduzir, nos guiar, Senhor, de fato à vida, a não ficarmos perdidos, enganados, ansiosos, com medo diante, Senhor, de tudo que tem sobrevindo sobre este tempo.
E por isso, como igreja, Jesus, nessa hora, nós oramos e pedimos com todo o nosso coração, com toda humildade, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, que o Senhor nos conceda, Jesus, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. E Deus, no nome de Jesus, venhamos a entender os sinais e possamos, Senhor, de fato entender o tempo, a estação, e buscarmos ao Senhor e nos santificarmos. Eu oro para que o Senhor me consuma com o teu fogo, Jesus, me dando ousadia, intrepidez, percepção espiritual, para que eu venha, Senhor, seguir a sua orientação e com toda simplicidade a tua palavra possa ser pregada. É o que nós oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é entenda os sinais. Há sinais diante de nós. Eu quero falar especificamente sobre 2 sinais que nós podemos perceber claramente, baseado em favas de Jesus. Mas antes, eu queria introduzir a vocês esse tema justamente a partir dessa história que nós acabamos de ler. Esses magos, eles foram orientados a Jesus, ao Messias, ao Rei de Israel, justamente a partir das estrelas. E aí você pode pensar, mas como assim? Quem eram esses magos? O único momento que nós vamos ver na Escritura, né, esses personagens sendo citados é exatamente nesse texto que eu acabei de ler para vocês. Esse termo mago, essa palavra magos, ela não tem origem hebraica, ok? Ela também não tem origem grega, é um termo estrangeiro, tem uma origem estrangeira. Eu sei que quando o termo vem, né, na sua mente, você imagina exatamente o mestre dos magos, não é verdade? Alguma coisa do Harry Potter, não é assim? Mas nós precisamos recorrer à figura dentro do mundo antigo, ok? Não essas ilustrações modernas que nós carregamos por conta daquilo que nós acessamos. Mas essa palavra, ela tem uma origem estrangeira, e era um nome que era dado tanto pelos babilônicos, como pelos medos, como pelos persas, e também pelos caldeus, ou seja, todo aquele povo daquele oriente ali de Israel, naquela região que nós conhecemos como Mesopotâmia. Era o nome dado aos sábios, aos mestres, aos sacerdotes, médicos, astrônomos, videntes, intérpretes de sonhos, adivinhadores, feiticeiros. Isso quer dizer então que o termo mago, ele era usado para denominar grupos de pessoas lá no Oriente, né, que tinham algum tipo de contato com o desconhecido. E nesse aspecto do desconhecido, é importante você entender que existe a parte mística, mas também existia a parte científica. E dentro do tempo antigo, na antiguidade, queridos, a ciência, ela estava muito conectada a crenças, a misticismo. É diferente dos nossos dias. Nós vemos a ciência hoje totalmente afastada do misticismo, totalmente afastada de crenças, não é verdade? Mas cética, mas naquele tempo não. Nesse tempo era exatamente dessa maneira. Então os magos que foram encontrar com Jesus eram homens sábios, homens estudiosos, e eles estudavam o quê? As estrelas. Eles estudavam os astros. Então, dentro da sua época, eles eram conhecedores de astros. Eles foram pessoas que por anos e anos, eles estudaram o céu. Eles estudaram as estações. Eles observaram os anos. Eles observaram o posicionamento das estrelas. Eles observaram o comportamento de cada uma delas, né, de todas as estruturas, de todas as constelações. E ao estudar as estrelas, houve um momento em que eles perceberam que havia uma estrela diferente. Havia uma estrela que tinha um comportamento diferente das demais. E diante disso, esses homens, eles foram estudar, eles foram buscar respostas. Por que essa estrela nova, ela é diferente? Qual é o significado dela? Por que ela apareceu a nós nesse tempo? E aí eles chegaram à conclusão de que essa estrela falava a respeito do nascimento do novo rei de Israel, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Messias. E como eles chegaram a essa conclusão? Como que eles descobriram isso? A Bíblia não fala, a Bíblia não conta. A Bíblia apenas diz que eles eram magos e que esses magos foram conduzidos por uma estrela até Jesus.
Mas nós precisamos lembrar, queridos, que foi exatamente nesta região do Oriente, nessa mesma região, em que Deus apareceu a Abraão. Abraão era um caldeu, exatamente dessa região da Mesopotâmia. Foi ali que o Senhor apareceu a Abraão, quando ele era um idólatra, quando ele não era um homem que buscava a Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele era um idólatra, ele e a sua família. Deus o chama para deixar sua terra, para deixar sua parentela e seguir para uma terra que ainda seria mostrado a ele. Nós vemos, que esse homem conhece a Deus após esse chamado, e ele começa uma caminhada de consagração a Deus, e ele vai iniciar ali o que nós conhecemos como povo de Deus. Então, de alguma maneira, Deus falou com Abraão, e nós percebemos que de alguma maneira também Deus falou com esses magos a partir das estrelas. A busca por entender as estrelas fez com que esses magos então conhecessem a Deus, e foi nessa busca que Deus revelou a eles que haveria uma estrela, ou havia uma estrela, totalmente fora daquele plano que eles conheciam, e essa estrela iria levá-los ao rei de Israel. O que eu quero destacar aqui, queridos, é que esses magos, eles não conheciam as escrituras, eles não tinham os profetas, eles não tinham o que nós conhecemos como Antigo Testamento. A única coisa que esses magos tinham eram as estrelas, e foi exatamente a partir das estrelas que eles encontraram o Senhor, e foi a partir desse encontro com o Senhor que eles encontraram o sinal do grande feito de Deus no seu tempo, na geração deles. Porque o envio do Messias, ou a encarnação do Messias, a vinda de Cristo, foi a maior obra de Deus naquele tempo. Sim ou não, queridos? Vocês estão comigo aqui? Então o estudo das estrelas colocou eles exatamente no caminho para conhecer o Senhor. Foi uma estrela diferente, foi um sinal, e eles seguiram. Então nós vemos que essa estrela os conduziu, os guiou até o Messias. Eles puderam testemunhar a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo, o rei de Israel, justamente a partir de um sinal. E da mesma maneira, queridos, que esses magos, e eu coloco aspas aqui, leram essas estrelas, eu quero levar vocês também a lerem os sinais que nós temos hoje, porque você tem a Escritura, você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem conhecimento, sim ou não? Você tem acesso a Deus a partir do Espírito Santo, e Ele tem se revelado a nós, mas existem sinais muito claros no nosso tempo. Eu quero falar de dois. O primeiro está lá em Mateus 24, prepara para ler a Bíblia, meu irmão, não somente no culto, mas prepara para devorar as Escrituras. Da mesma forma que esses magos, eles se debruçaram em estudar as estrelas, em estudar os astros, e encontrar um Deus a partir disso. Eu quero te falar uma coisa, é tempo para você comer a Bíblia como nunca. Se eles estudaram as estrelas, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa na sua casa, não é somente aqui nos domingos, ficar esperando de mim ou de quem prega aqui. Deus quer falar contigo na sua casa, na sua devocional. É tempo de ler como nunca antes, é tempo de buscar como você nunca buscou. Isso é tema para uma outra pregação que eu vou trazer. Mas hoje nós vamos ler bastante, esteja preparado. Antigamente a gente fica passando página, agora você tem que ficar clicando, Mateus 24, verso 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste bastante atenção aqui no que eu quero ensinar para vocês. Jesus,
No capítulo 24, o capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai falar de questões relacionadas ao tempo do fim, amém? E ele vai lançar 4 parábolas, no final do capítulo 24 e até todo o capítulo 25, que é a parábola da figueira, a parábola do bom e do mau servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Eu vou pregar sobre todas elas, mas eu quero trazer para vocês primeiro a parábola da figueira. Ele lança uma parábola. Por que ele lança uma parábola? O que é uma parábola, pastor? Parábola é uma ilustração. Jesus, ao invés de ensinar de forma literal, clara, o que ele queria ensinar, o princípio que ele queria trazer, ele pegava uma história, ele construía uma história com uma ilustração, e a partir dessa história ele ensinava. O termo parábola no grego, ele vai significar exatamente colocar ao lado, jogar junto. Ou seja, Jesus tinha um princípio para ensinar, mas ele resolve então colocar uma história ao lado para ilustrar. Dessa maneira, através de parábolas ou ilustrações, o que nós precisamos entender é o seguinte, que aqueles que estão interessados, eles se debruçam, eles buscam compreender, mas aqueles que são desinteressados, que era o caso dos fariseus, e por isso que Jesus ensinava muito por parábolas, eles entendiam que já vinha aí mais uma história da carochinha, então eles se desinteressavam imediatamente. Então a parábola vai fazer com que aqueles que queriam de fato mergulhar, entender e buscar mais, pudessem mergulhar na compreensão. E Jesus ele vai lançar uma parábola, uma ilustração muito simples. Ele vai dizer o seguinte no verso 32: aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Nós, hoje aqui na Irlanda, nós vivemos numa região do globo que é conhecido como uma zona temperada. Israel e a Irlanda, todos nós estamos exatamente nessa zona temperada norte. O hemisfério, ele é dividido em zonas. A zona a zona tropical, que é da onde a grande maioria de nós viemos aqui, onde você não sabia quando o verão acabava, não é verdade? Parecia que ele nunca acabava. Em alguns lugares ele nunca acabava mesmo, não é? Mas a grande característica das áreas temperadas é justamente as estações são bem definidas. Então nós vemos aqui na Irlanda exatamente essa mesma característica que Israel possui. As estações são bem definidas. E qual é a grande marca que nós temos, que o inverno acabou? Para nós aqui na Irlanda não é o frio que acabou, Não é porque parou de chover e de ventar, não é verdade? Qual é a grande marca que nós temos aqui que de fato o inverno acabou? Nós olhamos para as árvores e nós vemos os brotos surgindo e nós vemos uma bolinha verde saindo desses brotos que nada mais são do que o sinal de que as folhas verdes vão brotar, sim ou não? Essa é a grande marca que nós temos. Nós vemos isso geralmente ali a partir de março e abril. O que Jesus vai nos ensinar aqui é exatamente isso. Há uma troca de estação, há uma mudança de estação, ou seja, essa estação do tempo do fim, ela vai chegar, e você quer saber quando isso vai acontecer? Olhe para a figueira, olhe para ela, olhe para a figueira, porque a figueira é quem vai te dar o sinal, através dos brotos, através dos ramos. Agora, o que é a figueira? Dentro desse contexto, queridos, a figueira representa Israel. Existem vários símbolos bíblicos, que representam Israel na sua simbologia, e a figueira é um deles. A figueira é exatamente um desses símbolos. Israel, queridos, vai representar para nós exatamente esta figueira. E se você olha para Israel e você vê alguns brotos ali, você vê folhas surgindo desta maneira, você sabe que o fim está próximo. Foi dessa maneira que Jesus nos mandou sermos guiados. Então o primeiro sinal que você tem é Israel. E eu não quero de maneira alguma aqui, queridos, nessa manhã, fazer uma abordagem política a respeito de Israel moderno, sobre o Estado de Israel, nada relacionado politicamente a Israel. Eu quero trazer para vocês uma abordagem bíblica e teológica a respeito dessa nação, que é um grande sinal que nós temos. Israel é um milagre. Israel é um milagre. Eu queria que você, de fato, meus irmãos, eu não sei a opinião que você tem,
E assim, com muito amor eu falo isso, tá? Não estou querendo ser grosseiro não, mas também não preciso saber, entende? Não é esse caminho que eu quero seguir. Nós não estamos aqui para discutir questões geopolíticas. Estou aqui para pregar a palavra. Israel faz parte das Escrituras. Existem promessas que foram feitas a Abraão, um caldeu, como eu disse no início da pregação, que dizem respeito a esta terra, que dizem respeito a este povo e que dizem respeito a um rei. Então não tem como fugir, há uma aliança perpétua, ela se cumpriu e ela está se cumprindo, ela vai acontecer, gostemos ou não. E aí, queridos, Israel é um milagre. Aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, os judeus, eles foram espalhados, dizimados por toda a terra, quando os romanos, eles entraram em Jerusalém, eles entraram na Judeia, e eles destruíram Jerusalém, eles destruíram as cidades. A profecia que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, de fato se cumpriu, e os judeus, eles foram espalhados por todas as nações. Só que aproximadamente um pouco menos que 1900 anos depois do que é conhecido como a diáspora dos judeus, os judeus começaram um movimento de regresso ao território judeu. E eu preciso muito da atenção de vocês, porque eu quero falar para vocês e trazer aqui alguns textos que foram escritos anos antes do ano 70 depois de Cristo, ou seja, anos antes da diáspora. Ezequiel capítulo 36, verso 24, a Bíblia vai dizer assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Prestem bastante atenção. Isaías capítulo 11, verso 1 ao verso 12. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Perceba a lista que o profeta Isaías faz, e que vai envolver aqui o Egito, vai envolver a região da Síria, do Líbano, vai envolver inclusive o Irã, vai envolver a Etiópia, vai envolver as terras do mar, que é aquilo que é considerado como a Europa, dentro da perspectiva bíblica. Verso 12: levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. Desterrado significa sem terra, não no sentido de não terem onde viver, mas apatriados, ok? Desterrados nos fala exatamente disso, aqueles que foram apatriados, ou seja, que estão como fora, longe da sua terra e da sua nação. De Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Jeremias capítulo 16, verso 14 ao 15. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar à sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até na fenda das rochas. Preste bastante atenção nesses 3 textos que eu li. Todos eles falam sobre o regresso do povo, e mais especificamente o texto de Jeremias vai dizer: não falaremos mais, ou seja, virão dias em que não falaremos mais, tão certo como vive o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Mas diremos o quê? Isso é o povo de Israel falando: tão certo como vive o Senhor que nos fez subir das terras do norte, de todas as terras. E é interessante que ele vai falar aqui sobre os pescadores e sobre os caçadores, mas talvez vocês não conheçam, mas desde que esse movimento começou de regresso dos judeus à terra de Israel, muitos judeus provêm dos Estados Unidos, daqui da Europa, são judeus riquíssimos, e eles passaram a financiar o retorno, o regresso. Então existem programas, eles vão atrás desses judeus e dão dinheiro
para que esses judeus possam, de fato, comprar a sua casa e deixarem a terra estrangeira para retornarem para a sua nação. E não é à toa que nós temos hoje, em Israel, ali aproximadamente 10 milhões de habitantes, um pouco menos que isso, 9 milhões e pouco, onde aproximadamente 80% são judeus. Mas vamos ler um outro texto que está em Isaías, capítulo 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz aos seus filhos. Preste bastante atenção no que Isaías diz. Pode uma terra nascer num só dia, ou uma nação de uma só vez? Pode, alguém já viu isso? Ele vai dizer. Mas queridos, o Estado de Israel, ele nasceu em um só dia, no dia 14 de maio de 1948, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, que naquela época presidia a ONU, propôs a criação do Estado de Israel, o Estado judeu de Israel, e a ONU aprovou, e o Estado foi então estabelecido em um dia. Isaías 35, verso 1, eu estou somente trazendo para vocês algumas promessas que foram feitas lá atrás e que nós vemos esses sinais hoje. Nós olhamos a figueira e nós vemos ela. Isaías 35, verso 1 diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. O texto está dizendo que haveria florescimento nesta terra árida. Ezequiel 36, verso 8: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto, para que o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Estes dois textos vão nos mostrar então uma promessa de que a terra de Israel se tornaria uma terra frutífera depois que o seu povo voltasse. O deserto de Israel, meus amados irmãos, foi transformado em terras agrícolas produtivas. Israel é líder mundial em agricultura e irrigação em ambientes áridos. O Senhor manteve o seu povo vivo por tantos anos. O povo manteve a tradição, o povo manteve a língua. Por séculos, o povo regressou à terra. Eles sobreviveram a perseguições, a exílios, ao holocausto, e hoje existem como uma nação forte e poderosa, mesmo em meio a tantos inimigos. Olhe para a figueira, meu irmão, olhe para a figueira, olhe para a figueira, os brotos estão surgindo, os ramos estão aparecendo, esse é o sinal. Mas Jesus ainda vai falar mais sobre a maneira como nós devemos olhar para a figueira. Tem uma série de coisas que aconteceram, mas olha o que Jesus vai dizer ainda no capítulo 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste bastante atenção. Lucas vai falar sobre esse mesmo texto, ele vai fazer o relato desse mesmo texto, usando também o exemplo de Ló, dizendo que nos últimos dias serão como o tempo de Ló e como no tempo de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Quais são as duas características que nós vemos na geração de Noé e no povo que vivia lá em Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava? As pessoas viviam as suas vidas para satisfazer as suas paixões carnais. O beber, o comer, o casar-se, dar-se em casamento, nada mais é do que a vida para as necessidades, uma vida que esquece de Deus e coloca o homem como centro. E aí, diante disso, você quando lê esse texto, você deve lembrar que Jesus está falando aqui de Israel com os seus discípulos. Então a nossa perspectiva não pode ser uma perspectiva da Irlanda, ou a nossa perspectiva não pode ser uma perspectiva do Brasil. Você não pode pensar assim, está se cumprindo, né? Porque aqui na Europa o mundo já é secular, as pessoas só querem saber dos prazeres da vida. Não é daqui.
a perspectiva não deve ser daqui, onde nós estamos. Nós temos que olhar esse texto a partir de Israel. E é muito interessante quando nós olhamos alguns números, principalmente os números do último censo que Israel teve. Quando mesmo os judeus terem vivido todos esses milagres e poderem desfrutar do cumprimento das promessas essas que nós acabamos de ler acima, o povo judeu em Israel hoje é considerado, de acordo com o último censo, 71% secularizado. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que hoje Israel é dividido entre alguns povos, tem os judeus, tem cristãos, tem um pequeno povo dos druidas, não lembro direito como é que fala o nome, e tem os árabes. Os árabes, eles vão compor quase 20%, ou seja, 80% da população israelense é judia. Esses 80%, 71% deles, estou igual a Dilma aqui, né, gente? Mas eu acho que está dando para entender, né? 71% dos 80%, ok? Vivem nesse contexto de secularização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles se consideram judeus não praticantes, ou praticantes moderados. Eles podem até participar da sinagoga algumas vezes, eles podem até, mas eles não buscam a Deus. Entende o que eu quero dizer? Eles estão comendo, eles estão bebendo, eles estão casando e dando-se em casamento. Não podemos pensar nos judeus de Israel hoje como um povo piedoso. Obviamente existe alguns. Eles são mais amantes de si mesmos. Eles se vangloriam pela nação próspera, forte e resistente que eles formaram nesses 77 anos, desde 1948. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Há um orgulho, um sentimento. Eles não conseguem reconhecer que foi o Senhor quem fez. Eles se acham bons, eles se distanciaram também. Nós percebemos claramente esses sinais. Meus irmãos, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Eu lembro que, vocês vão perceber, eu sou um pouco nerd, né? Estudioso, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, estou muito curioso. Mas eu estudei a vida de muitos avivalistas, e um dos que eu mais estudei foi John Wesley. E uma das coisas que John Wesley nos dizia é que todo crente ele tem que ter numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal. Isso quer dizer, queridos, que você tem que ter a palavra, mas você também tem que conhecer da atualidade. Você não pode ser um ser que está por aí sendo mobilizado ou movido por tudo aquilo que te falam. Você precisa conhecer o que está acontecendo no seu tempo. E se eu posso te dar hoje um conselho é: olhe Israel, leia sobre Israel, leia os jornais daquela região, saiba do que está acontecendo, se intere, olhe para a figueira. E eu quero falar do último sinal, eu realmente estou terminando. Mateus 24, verso 3 ao verso 14, o texto vai dizer assim: no Monte das Oliveiras. Eu sei que o negócio não ficou muito sistemático. Você que é sistemático como eu deve estar assim: pastor, mas peraí, você estava lá, agora está aqui. Eu comecei o capítulo 24 de trás para frente, desculpa, tá? Mas é porque eu queria falar de Israel primeiro, depois eu queria falar dos sinais que falam do nosso tempo. Mas capítulo 24, verso 3, o texto diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não sei se vocês conseguiram perceber na leitura desse texto, que Jesus vai falar sobre vários sinais daquilo que é conhecido como o princípio das dores. Pastor, o que é o princípio das dores? É exatamente esse tempo no qual nós estamos vivendo. Começou lá quando Jesus foi glorificado e vai até os nossos dias. A marca desse tempo é tudo isso que nós lemos: falsos mestres, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, catástrofes naturais, perseguição à igreja e o amor se esfriando entre as pessoas. Mas é interessante você ler o texto e ver que Jesus vai dizer: ainda não é o fim, ou seja, isso não é o sinal do fim. Qual é o sinal do fim então, pastor? Qual é a marca? Ele vai falar sobre ela no verso 14, quando ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é a marca do fim, pastor? O evangelho do reino ser pregado a todas as nações, para testemunho de todos os povos. Eu lembro que eu li esse texto e achava que a gente, igreja, tinha que fazer alguma coisa para evangelizar o mundo, porque se o mundo fosse evangelizado, Jesus iria voltar logo. Eu tinha essa perspectiva, mas eu entendo que isso é um mover do Espírito, e no tempo final, haveria um ambiente global, para que o evangelho pudesse alcançar a todos, e isso hoje é uma realidade. Há um mover no nosso tempo, queridos. Ninguém conseguiu calar a igreja. Tentaram calar a igreja no período da pandemia, tentaram ver se a gente se esfriava, mas o negócio só pegou mais fogo, e as igrejas saíram da pandemia mais cheias. Você vê as igrejas lotadas em qualquer lugar que você vai, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, Canadá, América Latina. A Europa está vivendo esse mover de avivamento, com tantas igrejas cheias. As pessoas estão curiosas, as pessoas estão sentindo algo diferente, mesmo sem terem vindo de um contexto protestante, evangélico, seja o que for. Deus está tocando, as pessoas estão famintas, elas estão querendo conhecer a Deus, e isso está acontecendo em todo o mundo. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos as redes sociais, cada vez mais está difícil de controlar todas as redes sociais, tudo que tem acontecido, e dessa maneira o Senhor está aí, levando a sua mensagem, e as pessoas estão sendo tocadas. Como igreja aqui em Dublin, meus irmãos, nós podemos testemunhar claramente do que tem acontecido entre nós. Nada disso iria acontecer se não fosse mover de Deus. Irmãos, é orgânico. As pessoas estão vindo, as pessoas estão surgindo, estão aparecendo, as pessoas se conectam por essa cidade e começam a chegar domingo após domingo, nos nossos G6, nos nossos cultos, nas nossas atividades. Eu atendo pessoas, eu ouço as histórias. O Senhor está fazendo. A grande colheita dos últimos dias já está acontecendo. Meu irmão, olha a figueira e olha o que o Senhor está fazendo. Entenda os sinais. Você não pode ficar de fora disso. Você não pode. Se você ainda está em cima do muro sabendo, me jogo, não me jogo, me lanço, não me lanço, entro, não entro, entrego minha vida a Jesus ou não entrego, que talvez você não vá ter uma oportunidade, eu não sei. Eu só tenho percebido no meu coração um sentimento de urgência, um senso de urgência, de aceleração. Existem vários sinais sobre isso. Nós vemos que o mundo, as coisas têm acontecido tão rápido, como nunca antes. Uma tecnologia nova, que isso não é tão nova, mas que tem acelerado as coisas, os processos. Nós conhecemos como inteligência artificial. Quem é da área de TI aqui sabe como que ela tem acontecido de uma forma tão rápida e acelerada, e como ela tem acelerado processos, e de fato remido o tempo. Meus irmãos, os sinais estão às nossas vistas. Talvez você não tenha muito tempo, não dá para dizer quanto tempo você tem, se dá para curtir uma Dices hoje ainda ou não, mas eu quero que você entenda, se o Senhor está te chamando, a hora é agora, e você é indesculpável, porque você foi testemunha de que o evangelho do reino foi pregado a você, entendeu? Você é indesculpável.
tempo é agora. Eu quero sim, queridos, nessa manhã, fazer um apelo, talvez como nunca fiz. Talvez nós vamos ver nessa igreja apelos como nós nunca vimos. Porque eu tenho entendido no meu espírito que há sim. Eu tive uma visão esses dias quando eu fui dormir. Não sei se eu estou muito impressionado com as coisas, mas eu entendo que foi do Senhor. Mas eu via uma manada de bois vindo de vários lugares. Era uma visão estranha, difícil explicar a visão, porque só a gente que viu que sabe como é que é. Mas eram vários lugares e eles corriam. Sabe como acontece aquele negócio que acontece na Espanha, como é que é mesmo? Tourada. Imagina um touro correndo naquela velocidade, mas imagina vários bois correndo nessa velocidade, vindo de vários campos, e eles corriam todos em direção de uma cidade. E eu vi essa cidade alta, acima de onde os bois vinham, como se ela estivesse sobre um monte. Ela era grande, tá? Ela não era pequena, muito iluminada, muita luz que ela produzia dela mesmo. E eles vinham, eu acordei, e eu, Senhor, o que é isso? Fui conversar com a Aline no dia seguinte. Não sei se é aceleração, não sei se são pessoas que o Senhor está trazendo, não consigo entender, mas o Senhor está, e o que eu tenho entendido de Deus é isso. É muita gente que o Senhor vai trazer, talvez centenas, não somente em Dublin, mas em todas as nossas igrejas que estão nascendo na Irlanda. Eu tenho entendido de Deus também que talvez nós vamos ter que acelerar o processo de plantação de outras igrejas nessa nação. Eu não quero perder a oportunidade que o Senhor está me dando. Ele me deu talentos para esse tempo, e quando Ele voltar eu quero falar: está aqui, Senhor, multipliquei em tudo que deu. E você, o tempo é esse, o tempo é agora. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão, não vou demorar muito. Se coloque de pé no seu lugar, feche os seus olhos aí no seu lugar. Oh Jesus, eu oro nessa hora, Espírito Santo de Deus, que esse mesmo senso de urgência que está queimando dentro de mim seja multiplicado em centenas de pessoas agora. Jesus, que esse mesmo senso seja multiplicado em centenas de pessoas agora. Sinta aí no seu lugar o seu coração arder. Sinta aí no seu lugar o seu coração queimar. E se o seu coração começar a queimar, começar a arder, eu quero que você comece a orar no seu lugar. Você que está sentindo no seu coração algo acontecendo, comece a fluir nessa hora, comece a orar. Vamos igreja, vamos. Há um ambiente sendo construído entre nós. Comece a orar. O Senhor me manda você colocar a mão sobre o ombro do irmão que está do seu lado. Você que está sentindo o seu coração pegar fogo, uma urgência dentro de você, coloque a mão sobre o ombro desse irmão que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás de você, e comece a orar. Transmita sobre ele esse mesmo sentimento, transmita sobre ele essa mesma urgência. Vamos igreja, vamos, mais intensidade, Espírito Santo de Deus, espalhe entre nós esse senso, espalhe entre nós esse sentimento, esse senso espiritual. Não é um sentimento da alma, não é um sentimento da carne, mas algo que vem do mais profundo do nosso coração. Uma urgência, faz queimar dentro de nós, Espírito, faz Espírito, só tu podes, Jesus. Não queremos estar alheios, desligados do que o Senhor está fazendo neste tempo, Jesus. O Senhor nos trouxe essa nação, o Senhor nos plantou como autoridade sobre ela, como autoridade espiritual, para levar o teu evangelho. E nós queremos
nós seremos. Satanás, você não pode parar a igreja de Cristo. Por isso toda apatia agora, sonolência espiritual, seja desfeita, quebrada, cancelada. Apatia espiritual que tem rondado os meus irmãos, seja totalmente consumida nessa hora pelo fogo do Espírito. Eu libero a mente e o coração dos meus irmãos para entenderem e compreenderem este tempo, esta estação. A urgência, urgência, urgência. Um grande exército se levanta entre nós. Um exército que se posiciona. O Senhor traz aqui ao meu coração o exército dos gaditas de Davi. Ali tinha de tudo: ladrões, divorciados, pessoas que não cumpriram a lei, pessoas que tinham vergonha, condenados pela história que escreveram. Mas foi desses homens improváveis que Deus levantou o grande exército de Davi. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: mas eu fiz tanta coisa errada. O Senhor te chama nessa manhã para fazer parte desse exército dos últimos dias, que vai marchar por essa nação, sendo um arauto, um instrumento do mover que o Senhor já está fazendo. Ele está soprando, Ele está movendo. Nós só precisamos seguir. Nós só precisamos seguir. Nós só precisamos seguir. Quero te convidar nessa hora a você fechar os seus olhos e colocar as duas mãos sobre o seu coração. Toda a igreja, feche os seus olhos. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados e as duas mãos sobre o seu coração. Repita uma oração após mim. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Toda a igreja, mais uma vez: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que perdido estava, eu que me desviei, nesta manhã eu volto para Ti, na certeza de que encontro acolhimento. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue e me torna, Jesus, puro novamente. Eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Jesus, viver para Ti e para Ti somente. Amém. Permaneça com seus olhos fechados, igreja. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração ainda. Eu quero orar por você que nessa manhã entende que o Senhor Jesus está te chamando. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, e você fez porque eu pedi para que você repetisse. Mas apesar disso, você está entendendo o Senhor te chamar. Você está vendo Jesus te chamar. Você está sentindo algo novo, algo diferente, algo que você nunca sentiu. E você quer entregar sua vida a Jesus. Você quer se tornar um discípulo dele. Eu quero orar por você. Quero orar por você também que por alguma razão fez essa oração há tempos atrás, mas se desviou dos caminhos. Mas hoje você entende Jesus te chamando de volta. Eu quero orar por você. E por isso, queridos, eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, você que entende o Senhor te chamando hoje, você que entende que o Senhor está te fazendo esse convite, vem e me segue, ou vem e volta para mim. Eu vou pedir para que você erga sua mão bem alto, ok? 1, 2, 3. Levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar para Ele, erga a sua mão bem alta. Esse é o dia que o Senhor te chama para o início de uma nova história. Erga suas mãos bem alto para que eu possa te ver.